Vou apresentar então a Jussara Korngold, a secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, fundadora e presidente do Grupo Espírita de Nova York, palestrante, escritora e tradutora espírita. E hoje ela estará aqui conosco, aceitou o nosso convite, que é uma alegria imensa, para conversar sobre o tema Importância da Unificação e Fraternidade para o Movimento Espírita Internacional. Então, antes da gente iniciar, primeiramente, muita alegria, um pouquinho do seu carinho, do seu amor, da sua dedicação e do conhecimento espírita, né? É muito importante para a gente. A gente agradece demais, tá? Ah, ótimo, obrigada. Então, podemos começar? Vamos só fazer uma prece? Ah, tá, isso que eu queria saber, se você ia fazer a prece ou não. E você faz a prece, Ti? Posso fazer, sim. Então vamos nesse momento buscando o nosso Mestre Jesus, agradecendo ao nosso querido amigo por esses instantes de esclarecimento, de instrução que ele nos trará, que possamos ter ouvidos para ouvir, que os benfeitores que se fazem junto de cada um de nós possam nos ajudar a assimilar, a compreender esse tema tão importante a todos nós que fazemos parte do Movimento Espírita Internacional. Que nossa querida Jussara possa ser um instrumento dócil aos benfeitores, trazendo a todos nós o que precisamos aprender, refletir e trabalhar dentro de nós também. E que ao final do estudo de hoje possamos estar melhores, mais fortalecidos e ainda mais conscientes do nosso papel aqui no movimento espírita, buscando levar a mensagem de nosso Mestre Jesus e da doutrina espírita, onde quer que estejamos, a começar pelos nossos atos e pelos exemplos de vivência cristã. Que nosso Senhor seja com cada um de nós e que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, Ju. Obrigada mais uma vez. Então, bom dia para todos vocês, queridos amigos do Allan Kardec Vancouver Society, dos outros grupos que estão junto aqui conosco hoje, para quem vai assistir mais tarde. É sempre uma grande alegria quando nós somos convidados para falar sobre o espiritismo, né, que tem sido assim, que é a paixão das nossas vidas, mas acima de tudo, aquilo que realmente nos ilumina e que nos dá tanto suporte para o que necessitamos neste momento especificamente para poder justamente realizar todo o nosso trabalho. Hoje, então, nós fomos convidados a conversar com vocês a respeito dessa temática, da importância de unificação e de fraternidade, e mais particularmente, né, então, no movimento espírita. Às vezes, esses são temas que podem não necessariamente chamar muito atenção, as pessoas falam, não, mas eu sou apenas uma pessoa que frequenta o centro espírita, um curioso sobre o espiritismo, não estou muito preocupado em conhecer ou não, ou entender um pouco mais a respeito do que significaria um movimento, né? Mas a verdade é que nós não podemos nos desligar daquilo que representa a árvore da vida eterna, que é justamente as noções que nos chegam desse entendimento que recebemos através da doutrina espírita, expandindo assim, né, todos aqueles ensinamentos do Cristo
para já nos fazer compreender um pouco mais a respeito da lei de Deus, nosso Pai. Muitas vezes, eu sempre gosto de falar isso, principalmente para nós que estamos assim, que fazemos parte, né, dessa comunidade espírita fora do nosso país de origem, que é o Brasil, aonde o espiritismo ainda é pouco conhecido, as questões espirituais não necessariamente são tão ainda valorizadas ou respeitadas, e muitas vezes nós nos sentimos assim, isolados, como se não fizéssemos parte de um mesmo movimento, de um mesmo propósito. E sempre me vem uma imagem, que é aquela imagem do que seria assim uma árvore frondosa, aquela árvore, né, que já atravessou os séculos e que nós compreendemos que não só a sua grandeza pode já ser vista, visualizada, apreciada por aquilo que ela demonstra e que nos apresenta já acima da terra, mas também pelas suas raízes, as raízes que vão cada vez fincando mais fundo e espalhando de uma maneira com que possa se beneficiar de toda aquela nutrição que a terra vai lhe oferecer para que ela possa crescer. Então, às vezes eu imagino nós, aí vocês em Vancouver, a gente aqui em Nova York, né, como se fôssemos uma daquelas raizinhas, né, que nem se vê quando você olha a árvore, né, que você ainda às vezes tem a impressão de que está lá isoladinha, parece que num cantinho escuro da terra, nem vê as outras raízes que lá se encontram também, e sem compreender a sua importância como sendo também aquele que está nutrindo essa árvore que nós conhecemos como Espiritismo. Então, quando nós temos essa visão, nós compreendendo também aquilo que Jesus nos apresentou a respeito de nós sermos todos irmãos, filho do mesmo Pai Criador, nós vamos vendo que cada vez mais não existe condição para nós nos mantermos em um posicionamento que nos acreditamos desconectados uns dos outros. E quando nós estamos imbuídos de um mesmo propósito, então não só como humanidade nós deveríamos estar procurando essa unificação, essa fraternidade, mas imbuídos de um mesmo propósito, desse propósito de crescimento, descoberta espiritual, nós deveríamos ainda mais estarmos preocupados em realizar essa união, compreendendo que nós somos seres do universo, né? Ou dos universos, se assim quisermos falar. E é nesse sentido que a unificação e a fraternidade, especificamente, são pontos cruciais aonde os benfeitores, né? Como nos fala o querido Raul, ele gosta de dizer a voz dos imortais, né? Ou as vozes dos imortais, se referindo aos benfeitores que vêm sempre trazer para nós esse conceito da importância, então, dessa renovação, né? E o que nós mais precisamos para essa construção e estabelecimento dessa nova ordem, desse mundo, passando agora, como nós falamos, para um mundo, né, em que se encontra em transição, um mundo de regeneração, é justamente a fraternidade. Nós começamos a compreender o que significa essa palavra, porque às vezes nós, quando nos referimos a alguma palavra, até algum conceito, nós sempre pensamos nele muito mais, às vezes, nas questões estruturais, nas questões da própria construção da palavra, mas sem pensar na construção que significa, o que deveria significar para nós esta palavra em relação ao nosso ser interior. Emmanuel, no livro Pão Nosso, já dizia que a fraternidade
pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Emmanuel, nessa colocação, ele está sendo praticamente até político, né? Porque ele está falando sobre sistemas de relação. Ele está se utilizando de uma terminologia aonde nós compreendemos hoje através das relações entre os países, e ele chega e é enfático ao afirmar que se estamos procurando um modelo de nos relacionarmos entre nós, onde possa haver respeito, igualdade, possa haver, então, um desenvolvimento dentro desses conceitos que nós compreendemos ser os importantes, não poderíamos atingir isso sem falar em termos de fraternidade. E Kardec, na obra Gênese, no capítulo 18, Sinais dos Tempos, ele coloca a fraternidade como a pedra angular da nova ordem social. Então, nós sabemos que, né, a pedra angular é aquela pedra que suporta todo o edifício. Qualquer construção que nós quisermos fazer para realmente estarmos seguros que ela não vai ruir, que ela vai sobreviver, né, a todas as intempéries e vai poder ser, inclusive, habitável, ela necessita daquela pedra angular. E, nesse sentido, é colocado, então, que a pedra angular é a fraternidade, mas para que essa fraternidade realmente ela faça jus ao conceito que nós compreendemos, ela tem que estar apoiada numa base inabalável que é a fé. Então, o que é essa fé? O que quer dizer essa fé que Kardec coloca aqui como sendo aquele aspecto fundamental para essa pedra angular, né? Ele coloca como sendo um momento em que nós, seres humanos, nos convencermos de que Deus é o mesmo para todos, que todos somos filhos do mesmo Pai, e, consequentemente, para isso não importa e não deveria haver separação entre nós. Mas como é que nós compreendemos isso? Como é que nós vivenciamos isso quando nós sabemos que não é incomum, no seio de uma própria família, entre irmãos consanguíneos, familiares consanguíneos, nós encontrarmos um ambiente de paz, um ambiente de fraternidade. Então, nós ficamos com essa ideia de que como eu vou conseguir realizar a fraternidade no mundo se eu não consigo trabalhar a fraternidade embaixo de quatro paredes, embaixo do mesmo teto, né, entre quatro paredes. E cremos que tudo isso é uma utopia, sem nos refletirmos que a nós pertence a imortalidade, que as conquistas são feitas de forma gradual, e que o fato de nós ainda não estarmos tendo sucesso para aplicarmos essa fraternidade em um ou outro ambiente de nossas vidas, porque às vezes você pode ter um lar abençoado, de muito respeito, muita conexão com os familiares, às vezes não. Mas às vezes você tem no lar, mas não tem num ambiente de trabalho, ou não tem num outro aspecto que você frequência, ou até num trabalho, às vezes, voluntário, para nós encontrarmos, então, aquele ambiente de afinidade, onde os ideais são mais importantes do que as ideias particulares, não é? Então, com isso, nós ficamos pensando, mas isso é uma utopia, nós não vamos chegar a essa situação e não fazemos a nossa parte. É por isso que o espírito Joana de Ângeles, principalmente numa obra que eu considero que deveria ser a obra de cabeceira de todos os lares,
Às vezes tem pessoas que falam, mas eu sou solteiro, vivo sozinho. Mas eu falo, mas você é filho de alguém, não é? Você tem uma mãe, tem um pai, eventualmente tem um irmão, tem um tio. Então, você tem uma família, e essa obra se chama Constelação Familiar. Os conceitos que Joana de Ângelos, venerável espírito Joana de Ângelos, nos coloca lá, inclusive da importância de nós compreendermos que através do nosso trabalho, da nossa dedicação no micro, né, no microcosmo que nós trazemos e expandimos para o macrocosmo, vai cada vez nos habilitar mais para, primeiro, compreendermos a importância de nós doarmos o nosso tempo, a nossa energia na construção de laços familiares fortes. E segundo, de compreender que isso vai se expandir por toda a humanidade. Nós vemos que em termos de conhecimentos científicos, de resultados, nós temos alcançado assim coisas extraordinárias, até se nós pensarmos agora mesmo nessa situação que estamos vivendo de pandemia, se nós analisarmos que num prazo praticamente de 6 meses, 8 meses após os períodos mais críticos que nós tivemos da pandemia o ano passado, nós já estávamos com a ciência nos oferecendo uma possibilidade de vacinas para podermos combater, né, ou nos proteger um pouco mais em relação à questão dessa própria pandemia. Então, nós vemos como nesse aspecto nós estamos, a ciência está nos oferecendo alternativas, mas ainda no que se refere às questões da própria saúde mental, das dificuldades, das relações, do convívio, já que a dinâmica dentro do seio da própria família, da sociedade, no campo profissional mudou, nós estamos ainda procurando encontrar alguma forma de fazer com que seja mais eficiente e até nem tanto impositiva. Então, tudo isso nós temos alcançado, mas podemos perguntar, o que está faltando? O que nos falta para podermos trabalhar essa unificação, trabalharmos essa fraternidade, porque nós só vamos ser fraterno quando a gente se unir, né? Eu não vou ser fraterno com alguém que eu não quero nem me unir. Então, o primeiro pensamento é compreender que nós já estamos unidos, que nós já descendemos da mesma linha de criação que é Deus. Já somos todos, né, o resultado da centelha divina em nós. E aí trabalharmos essas relações. Então, o que está faltando, né? Como nos fala no livro A Gênese, faz falta que nós façamos que reine entre nós caridade, fraternidade, solidariedade, para assegurar o nosso bem-estar moral. E é aí que Kardec diz que somente o progresso moral pode assegurar aos seres humanos a felicidade na Terra, refreando as paixões mas e somente esse progresso vai fazer que reine concórdia, paz e fraternidade. Então, nós vemos que aqui fraternidade, solidariedade, bem-estar moral, progresso moral, que é consequência dos estágios que nós vimos fazendo através das várias reencarnações, através da possibilidade que nós temos de realizar justamente este trabalho através das vivências, através das experiências, das dores, dos momentos positivos, dos desafios que nós encontramos. E isso vai fazendo com que cada vez mais o nosso espírito vá conseguindo mirar para a direção que nos apresenta o caminho do espírito imortal. Porque até então nós ficamos muito presos à materialidade,
né, ao momento da nossa existência. Hoje nós estamos sendo convocados a refletirmos muito a respeito do quão, como dizer assim, né, do quão ilusórios são todos esses nossos apegos, né, inclusive ao próprio corpo físico. São muitas as perdas que estão sendo acontecendo no momento em nosso planeta e que nos coloca em contato com um momento de uma partida, de deixar para trás a nossa vestimenta e nos levando a refletir o que somos nós, o que seremos nós sem essa vestimenta, não é? Por isso, quando nós falamos no progresso moral, Kardec nos coloca como sendo aquele momento onde nós estaremos trabalhando para burilar o nosso sentimento. É interessante que tem uma mensagem que eu gosto muito, utilizo ela muito para falar sobre o nosso querido Kardec, que é a mensagem que ocorreu no dia 12 de junho de 1856, essa eu sei até decor, que foi quando o Espírito Verdade se comunicou com Kardec para esclarecer algumas questões que Kardec estava muito preocupado a respeito, né, do seu trabalho, daquilo que chamavam ele de missionário. E chega um momento que esse espírito fala para ele: nós o chamamos, ou melhor, não pense que é por causa da sua inteligência que você está sendo chamado, porque vai ser necessário aquelas qualidades morais que depois ele coloca lá. Então, aqui, a nossa inteligência nos leva a esse estágio de reflexão do que, tipo assim, o que acontece? Eu tenho tudo, ou eu tenho a possibilidade de ter tudo, mas meu coração ainda está vazio, a minha alma ainda anseia por algo. Que nada é aquela sede que não pode ser aplacada a não ser com a fonte da água viva, e que representa justamente essa busca espiritual, o burilamento dos nossos espíritos, destruindo o egoísmo e o orgulho, porque aí, se o nosso alvo é a união e a fraternidade, tem alguma coisa que pode estar mais, ou algo que pode estar mais no caminho disso do que o egoísmo e o orgulho? O egoísmo, eu não penso em grupo, eu penso em indivíduo, então não tem união. A fraternidade é você realmente se dar e ver o outro como irmão. Mas com orgulho, como eu vejo um outro como irmão quando eu acho que ele é inferior a mim? Ou que eu sou superior a ele? Então, o egoísmo e o orgulho acabam sendo justamente uma antítese daquilo que nós estamos tentando buscar agora. E nessa situação de transformação necessária para essas conquistas, e falando de um mundo de transição, falando, né, dessa renovação interior, né, do trabalho desse progresso moral, para vermos o progresso, né, que fala, o mundo está em transição planetária. A transição planetária devia falar transição individual, porque o planeta está do jeito que está, e do jeito que nós fizemos ele. Então, existe a necessidade desse ser humano renovado. Eu acho bonitinha essa figura, porque o ser humano antigo, eles botaram até um chifrinho nele lá, né? Era um diabinho mesmo, né? O que a gente era aqui no passado. Aí até a gente poder vestir a veste nupcial, né? Que representa essas conquistas morais. Então, nisso, quando se fala de fraternidade universal, nós estamos falando também a respeito de unidade de crença.
Uma coisa muito importante, que nós citamos muito, e tem até uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, aliás, tem duas que nós usamos muito no movimento espírita, né? Unificação gradual e outra que chama unificação, aonde ele coloca muito claro que unificação não significa uniformização. Então, nós lembramos, inclusive, aqui também, até da própria frase de Leon Denis, né, que mais ou menos é como que ele quer dizer, né, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro da religião. Quando nós falamos numa unidade de crença, é uma unidade dos conceitos. Pode ser até que a gente ainda, durante um tempo, vá ter denominações diferentes, mas cada vez mais os conceitos de cada uma dessas denominações vão se aproximar. Porque eu posso descrever o Sol de várias maneiras. Posso dizer que é uma bola de fogo, para os que são mais cientistas, vão dizer que são dos gases que reagem, que sei lá, não é meu caso, né? Para os outros vai dizer, um troço lá, eu vejo ele mais amarelo, o outro vê mais laranja, se você for daltônico, você nem vê muito bem, né? Mas o Sol é um Sol. Nós é que estamos tendo diferentes maneiras de tentar descrever. Então, quando nós falamos da verdade universal, é uma só, ainda que tenhamos maneiras diferentes de descrever que nós vemos hoje através das divisões mesmo religiosas, né? De novo, enfatiza a caridade, a fraternidade, a benevolência e o respeito para todas as crenças. Então, no momento em que nós atravessamos como humanidade, que ainda existem crenças diferentes, né, denominações diferentes, não tem por que nós chegarmos lá e queremos desvalorizar uma ou valorizar uma mais do que a outra, porque é tudo uma questão da nossa relação com Deus. No final, o que vai ser contado realmente é como nós nos relacionamos com o divino, não é verdade? E nesse sentido, quando Jesus quer dizer quem é o discípulo? Quem é o discípulo da verdade? Quem é aquele que compreendeu a mensagem e o descortinar do significado do universo e do Pai de amor para todos nós? Senão aqueles que já conseguem compreender a necessidade, então, desse amor. Mas aí chega aquela pergunta, que é a pergunta que nós vamos fazer para nós espíritas, para o movimento espírita. Com todos esses conceitos, né, inclusive aquele que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem lindíssima que temos no capítulo 6, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo, porque, olha, gente, nunca vi denominação espiritual religiosa para gostar tanto de um livrinho que nem nós espírita, né? A gente adora a instrução, adora poder ir lá, conhecer mais, entender mais, perguntar. Mas quando chega na hora do amai-vos, nós ainda temos muito que aprender. Então, o que nós espíritas estamos fazendo? Como nós? Essa é uma pergunta que cada um de nós vai responder para si mesmo, de foro íntimo, né? Como nós estamos nos colocando, né? Então, Dr. Bezerra de Menezes, ele tem uma frase que ele fala assim, um ensinamento, que nós unidos vamos ser uma unidade, numa dessas mensagens. Separados uns dos outros, vamos ter apenas pontos de vista, nos mostrando a oportunidade que temos de trabalharmos juntos. Unidos alcançaremos nossos propósitos. Distantes uns dos outros, continuaremos procurando pelo trabalho que já tivemos a honra de receber da divina providência. Então, quando nós nos afastamos, quando nós levamos esse trabalho todo que não nos pertence, não importa, falar, mas eu fundei Centro Espírita, sou diretor, presidente disso, daquilo. Não. Nós somos servos, com mais atribuições ou menos. Mas somos todos servos nessa obra que não nos pertence.
E quanto mais nós entendermos que, à medida que nós favorecemos esta união, em que nós favorecemos também as oportunidades para que outros também se desenvolvam nesse campo, mais nós estaremos caminhando de acordo com este propósito. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Será que a gente acha que Jesus precisava de 12 discípulos? Ainda mais os 12 que ele arranjou, né, gente? Um jovenzinho de tudo, aquele Joãozinho que, né, para ele, para aquele, né? Tava tudo maravilha, tudo, né? Sonhador, idealista. Aí arranja um Pedro que é o do contra, né? Pedro brigava, peitava até Jesus, como a gente falava, né? Jesus chegou para ele, preciso lavar teu pé. Você não vai lavar meu pé? Não deixa você lavar meu pé. Ele, tá bom, então, mas se eu não lavar teu pé, você não vai comungar comigo. Pedro, você vai me negar. Como que eu vou te negar? Só faltou chamar Jesus de sei lá o quê, né? Como que eu vou te negar? Ele falou, não é só que você vai me negar, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Nunca vou fazer isso. Então, imagina, né? Aquele Pedro Turrão. O outro, né, que era o financeiro lá, né? O Judas, e também o idealizador de um Jesus, né? Daquele jeito, né? O outro, que é a mãe lá, né? Chega lá, Salomé, filha mãe dos Zebedeus lá, né? Fala, eu quero um filho, um do lado, outro do lado, né? Já quero um lugarzinho aí no céu. Então, se nós formos analisarmos as peculiaridades, né? Os arquétipos que cada um desses discípulos apresentam, dentro das suas virtudes, mas também das suas deficiências, nós vamos dizer que Jesus precisava estar com eles? Jesus precisava de alguém para realizar o seu tarefa? Não, de jeito nenhum. Mas Jesus compreendia, né, que ele tinha que formar multiplicadores, que é o que nós temos que fazer no movimento espírita. Então, essa coisa de você sentar num trono, sentou lá na cadeira da presidência, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, não é por aí. A gente tem que formar as pessoas. Nós estamos vendo como agora a vida é fugaz, com todas essas mortes que estão ocorrendo diariamente. Famílias sem poder nem se despedir dos seus seres queridos. Então, o nosso papel é de compartilhar, é de agregar, é de compreender que a gente pode ter as nossas diferenças, que é óbvio que vamos ter, mas tem uma coisa que a gente não difere, é o nosso ideal. É o ideal do trabalho. Então, é isso que nós temos que levar. E Dr. Bezerra nos fala o seguinte, se nós não somos capazes de conviver com aqueles que também abraçam nossos ideais e trabalham conosco, porque divergimos num ou noutro ponto, como pretendemos transformar a Terra em um mundo feliz? Então tem até aquela brincadeirinha, né, que parece que tinha assim um centro espírita, né? Eles contam como se fosse uma piada, que o centro espírita ficava assim num bairro residencial, uma casa, e que aí tinha um vizinho que chegou para o diretor no dia seguinte e falou: nossa, ontem a reunião mediúnica de vocês foi, né? Vamos dizer assim, foi quente, né? Aí o diretor fala, não, mas nós não tivemos reunião mediúnica ontem, foi reunião de diretoria, né? Porque ele escutou aquela gritaria toda, né? Achando que era reunião, os obsessores se manifestando, né? Achando que estava sendo difícil, né? Não, era reunião de diretoria, né? Então, ó, lógico que na casa da gente isso não acontece, né, gente? Só em alguns centros que a gente ouve falar por aí, né? Como se diz, né? Mas você veja, isso que o doutor Bezerra está falando. Gente, nós estamos aqui para trabalhar com o nome de Jesus, utilizando esses conceitos magníficos, com essa clareza que
que Kardec colocou para a gente, que cada vez mais as obras, né, que vêm dar subsídio, expandir ainda mais aquilo que com tanta clareza já Kardec colocou junto com os espíritos, né, com orientação dos espíritos. E nesse ambiente a gente ainda encontra os problemas de tolerância, de perdão, de opinião. Não é a nossa opinião que vale, nem a minha, nem a sua. É triste a gente ter que falar isso, mas a gente tem que saber que não é a nossa opinião, é aquilo que a doutrina nos fala, é para onde nós estamos indo. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito linda, que obviamente ela se referia a questão da visão de um casal, né? Então dizia assim, né, que um casal, né, que o amor não é determinado quando um olha para o outro, mas quando os dois olham para a mesma direção. Então, no Espiritismo nós podíamos falar a mesma coisa. Quando nós estamos olhando para a mesma direção, ainda que nós tenhamos divergências, né? Nós queremos atingir o mesmo objetivo, só que um acha que se fizer hoje é melhor, o outro acha que se fizer amanhã é melhor. Então, vamos tentar contemporizar, vamos ver o que poderia prevalecer numa opinião de uma maioria, vamos ceder algumas vezes, porque a gente não precisa ser do jeito da gente todas as vezes, né? Então, como diz aqui, né, o trabalhador espírita, ele compreende e respeita as diferenças, destaca e valoriza os pontos semelhantes e fortalece a união global através da prática da verdadeira fraternidade. E uma vez me pediram para escrever um artigo sobre a diferença entre espiritismo e espiritualismo, porque como nós sabemos, né, o espiritismo, que é uma doutrina espiritualista, conforme Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, teve o seu berço aqui nesse país, que é um dos grandes representantes do movimento espiritualista moderno, da igreja espiritualista. Então, mais do que natural que perguntar, bom, mas então agora chegou o espiritismo, que a gente é o novo no pedaço, qual que é a diferença entre um e outro? Aí eu pensei, refleti e falei, olha, sabe o que? Eu não vou escrever um artigo para apontar as diferenças, porque eu não quero valorizar as diferenças, eu quero apontar aquilo que a gente tem de igual, o que a gente pensa que é igual, aonde a gente pode caminhar. Então, muitas vezes, isso acontece dentro, né, do movimento espírita, e, gente, quando eu falo movimento espírita, eu estou falando de pessoas, porque o espiritismo, graças a Deus, continua imaculado, excelente, maravilhoso. O movimento espírita que é feito por pessoas que às vezes se chamam de espírita, quando talvez nem podiam, né? Aí a gente é complicado, né? Então, por isso que fala, o movimento espírita são pessoas. E nós, como integrantes deste movimento espírita, muitas vezes estamos focando mais nas nossas desavenças, nas nossas diferenças de opinião, do que aquilo que realmente importa. Às vezes nós criamos até inimizades por causa de um acontecimento, quando se tem um histórico que é muito mais importante do que aquele um fato que gerou essa inimizade e que a gente pode aplicar para a nossa vida, né? Então, por isso é que nos fala a respeito da convivência, né, de que como nós aqui, como representa essa imagem do quebra-cabeça de diferentes cores, cada um de nós está compondo esse quebra-cabeça, né? Cada um de nós pode trazer uma contribuição, uma experiência. Então, eu sou completamente desconhecedora da experiência que representa o azul, eu só conheço o vermelho, mas não significa porque eu só conheço o vermelho que eu vou descartar a validade do que tem o azul, e eu vou me tornar completa no momento em que nós permitimos
que todos os integrantes, com a finalidade do bem comum, né? Porque, obviamente, existem aqueles que às vezes não têm essa finalidade. Como nós podemos nos beneficiar muito mais quando nós temos esse posicionamento. Então, por isso que fala que Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatórias, isso é Joana de Ângeles, no livro Seara do Bem, na instituição universal do Evangelho, e sim foi categórico ao afirmar que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Porque a gente é muito rápido, né, para julgar os outros, falar, meu Deus, aquele lá fez isso e é espírita. Eu lembro uma vez que Divaldo chegou e comentou, né, que quando uma pessoa uma vez falou para ele isso, Divaldo, você viu o que aquela pessoa fez e ele é espírita. Aí ele virou e falou, imagine se não fosse, né? Então, sempre tem uma saída aí para a gente, né? Quer dizer, se a gente como espírita ainda está fazendo algumas coisas que não devia, imagina se a gente não fosse. Mas não estamos aí para simplesmente, né, fazer esse tipo de crítica, né? Eu costumo brincar que, mas apesar de que a gente sabe que é uma coisa bastante séria, que principalmente, como nós estamos falando, né, a nível de movimento, unificação, fraternidade, que chegou no momento do nosso planejamento reencarnatório e nós, conversando lá com o nosso orientador, né, verificamos que a coisa estava feia, né? Aquela ficha de trabalho, vamos dizer assim, né? Ou aquela ficha que você olha e fala, né? Tá mais parecendo uma ficha policial do que ficha de trabalho mesmo, cheio dos nossos delitos do passado. Aí o nosso orientador espiritual fala, olha, nós estamos no processo de preparar seu reencarne, e você tem algumas opções para poder, você quer dar uma melhorada, né, limpar essa tua ficha aqui? Lógico, né, no plano espiritual a gente está se comprometendo com tudo, né? Não, vamos fazer assim, o que eu posso fazer? Ele, olha, a gente tem algumas opções, por exemplo, uma delas poderia ser que você viesse com um corpo muito deficiente, talvez você ficar realmente preso durante um tempo num corpo que não te permita fazer aquelas loucuras que você fizesse, que você estava fazendo antes e que te perdeu tanto, pode ser um benefício para você, né? Para pelo menos quebrar esse ritmo. Ah, ok. Tem mais alguma? Aí fala, olha, tem, você podia nascer como espírita. Você vai dedicar sua vida, vai lá, né, trabalhar no centro espírita, aprender um pouco mais sobre espiritualidade, né, ser um multiplicador. Aí você fala, e o meu corpinho vai vir inteiro, bonitinho? Seu corpinho vai vir inteiro, bonitinho, vai tudo funcionando e tal. Essa daqui tá parecendo boa, essa daí eu dou conta de fazer. Aí isso aí a gente faz planejamento, né? Então, na época tal, você vai mudar para Vancouver, vai chegar lá, abrir um centro espírita, ou então juntar com aqueles que já estão lá, né? Vai começar a levar essas coisas para essa terra, né? Ok, não, acho que isso eu dou conta. Eles falam o seguinte, ó, só que, como a gente fala no bom inglês, né? There is a catch. Tem um detalhezinho. Tem um detalhe. Qual que é o detalhe? É que, sabe aquela turma toda que você vê, né? Essa sua ficha aqui não está tão boa assim, né? Naquela época que você, né, era o chefe do bando, né? Ensinava todo mundo aí a te servir, a trabalhar para você, né? Aquelas coisas assim. Pois é, nós vamos mandar alguns deles com você, para você ajudar no processo de recuperação deles. Só que é o seguinte, né? A gente, quando vem, nós já fizemos o compromisso e já chegamos à conclusão de que é o caminho, não que a gente vai chegar aqui e não esquecer e eventualmente até nem realizar, mas já vem com um pouquinho mais de preparo. Aqueles que eles vão mandar que nós temos o comprometimento de que causamos mal, não necessariamente já estão tão convencidos que eles querem mudar.
E eles acabam sendo do contra, né? Aquela que acaba sendo aquela pedrinha no sapato, né? Que você fala, nossa, sabe, acho que eu vou mandar esse trabalhador para outro centro espírita, né? Vou ser caridoso, mandar mais um para esse centro e outro centro espírita. Porque são, às vezes, aquelas pessoas que são mais difíceis na convivência. Por isso que aqui Joana fala, a gente não está para exercer a palmatória, para ficar criticando. E tem que compreender que, às vezes, esses são aqueles mesmo que vão estar nos testando, nos oferecendo a oportunidade de crescimento e principalmente de realmente quitarmos em relação à lei os nossos compromissos, né? E Kardec nos relembrando, né, que muitas vezes a gente tem esse julgamento em relação a eles, porque a gente acha que a gente não falha, né? Então, por isso que ele fala, crer na própria infalibilidade, recusar o conselho da maioria e persistir num caminho que se demonstra mal e comprometedor, não é a atitude de um verdadeiro espírita. Eu vivo alertando todo mundo, que eu falo, gente, e aí, ó, já vai mais um alerta público aqui. Se vocês acharem que, de repente, tem alguma coisa esquisita que eu ando fazendo, ou que eu falei algumas coisas, ou algum comportamento, por favor, vem e puxe minha orelha, tá? Porque, às vezes, a gente, não só como ser humano infalível, né, o espírito ainda da terceira categoria, que é a última, né? Que a gente não fala terceira, até parece que tem mais. Não, não é, é a última mesmo, a terceira categoria que nós somos. É lógico que a gente tem muitas falhas, sabemos que podemos ficar também suscetíveis às influências negativas dos espíritos. Então, é muito importante a gente ter aquela nuvem de testemunha, como o Paulo falava, para poder nos, não é para ficar lá criticando, fazendo comentários com os outros, não, é para vir nos chamar a atenção. Puxa, você prestou atenção, você percebeu que quando você falou aquilo, ou naquele tipo de comportamento, talvez pudesse ter dado margem para alguma coisa que não era o que você gostaria que acontecesse? Então, é muito importante nós deixarmos essa abertura, por isso que se fala tanto em não se ter melindre, porque a partir do momento em que eu sou verdadeira comigo mesma e entendo que tenho as falhas, o que não significa que é daquele tipo, pau que nasceu torto vai morrer torto, não tem nada que eu vou fazer, não. No espiritismo isso não existe, é a lei de progresso. Vai consertar de algum jeito, vai botar lá um negócio ortopédico que vai endireitar tudo para sempre. Mas tem todo um processo que a gente tem que passar, e é por isso que na atitude do espírita, ele vai ouvir as pessoas de boa vontade que querem lhe encaminhar. E para nós caminharmos no nosso encerramento, o Dr. Bezerra de Menezes, nesse livro Taça de Luz, ele traz uma oração da fraternidade, que ele diz o seguinte: Senhor, somos uma só família de corações a se rearticularem no espaço e no tempo, aprendendo a servir-te. Ensina-nos a ser mais irmãos uns dos outros. Senhor, ajuda-nos para que cada um de nós seja a complementação do companheiro naquilo em que o nosso companheiro esteja em carência. Se um tropeça, dá que lhe sirvamos de apoio. Se outro descansa, ampara-nos a fim de que lhe tomemos o lugar na tarefa sem reclamação e sem queixa. Ilumina-nos o entendimento para que nos convertamos em visão para aqueles que ainda não conseguem enxergar o caminho claro que nos traçaste. O ouvido atento para quantos se incapacitarem no trabalho, entorpecidos na indiferença. A tranquilidade para os que venham a cair na discórdia e a compreensão de todos os que ainda não logram divisar a luz da verdade. Senhor, guarda-nos em teu infinito amor, para que nos devotemos fielmente uns aos outros, e ainda que a névoa do passado nos entenebreça os caminhos do presente, favorecendo-nos a separação ou o desajuste, dá que o clarão de tua bênção
nos refaça as energias e nos restabeleça o senso de rumo, para que nós todos, unidos e felizes, sejamos invariavelmente uma família só, procurando escorar-nos no apoio recíproco, de modo a que um dia estejamos integrados em teu serviço, na alegria imortal para sempre. Então, essa é a compreensão de Dr. Bezerra de Menezes e as palavras que ele traz para nós, compreendendo as nossas falhas, as nossas deficiências, os momentos onde nos encontramos mais fortalecidos, os momentos onde nos encontramos mais fragilizados, como necessitamos o apoio de um dos outros, não a palavra crítica, a palavra destrutiva, mas a ação que venha nos ajudar no momento em que nós precisamos nos reerguer, ou nos momentos em que nós precisamos até sair do chão para conseguirmos seguir nessa nossa caminhada. Essa jornada que nós agora resolvemos assumir nesta existência como trabalhadores, quem sabe já dos últimos minutos, nem mais da última hora, que finalmente compreendemos que ainda temos essa chance, essa oportunidade de nos reerguermos para caminharmos seguramente rumo ao encontro com o nosso Pai Criador. É um momento muito difícil, esse momento de transição para todos nós, porque nós somos muito mais ainda aquele ser não renovado, né, que nós mostramos naquela figura, mas queremos e já visualizamos o nosso potencial, aquilo que o Cristo nos ensinou e nos asseverou quando disse que todos nós somos deuses sim, essas potencialidades existem em nós, mas acima de tudo, para que nós possamos verdadeiramente exercê-las e representá-las com fidelidade durante esta jornada, naquilo que abraçamos nessa existência, que é a doutrina espírita, só o faremos quando nos lembrarmos que nós somente nos reergueremos quando ajudarmos a reerguer os nossos semelhantes, os nossos irmãos de caminhada. Então, dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, na grandiosidade desse trabalho que fomos convidados a ser parte, que possamos ser nós aqueles que ajudem uns aos outros, para que todos saiamos vitoriosos dessa existência com as bênçãos, o amor de nosso Pai Criador. Então, era isso que a gente tinha para apresentar hoje para vocês, deixando aberto para comentários, perguntas. Ju, muito obrigada. Nossa, estou aqui recebendo mensagens no WhatsApp, a Aline também acabou de escrever. Que maravilha, que alegria esses instantes de reflexão que você nos trouxe. A gente agradece imensamente. Muito bom mesmo. Gente, a gente abre agora para perguntas. A gente consegue fazer umas 2 perguntas. Alguém gostaria de fazer? Eu gostaria. Pode falar, Marcos. Olá, Jussara. Muito obrigado, eu sou Marcos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você, no seu papel de importância no movimento espírita internacional, você avalia alguma mudança? Você percebeu alguma mudança nesse último ano de pandemia no movimento espírita internacional, em todas as nações que compõem o movimento espírita internacional? Porque nós aqui temos uma visão, eu pelo menos, tenho uma visão acanhada ainda do movimento espírita internacional, mas você, com essa abrangência das suas possibilidades dentro do movimento espírita, você avalia alguma mudança importante percebida no movimento espírita internacional nesse último ano, principalmente devido à pandemia? Olha, Marcos,
Muito boa essa sua pergunta, e eu acho que, obviamente, eu vou responder como Jussara, né? Não, não vou dizer que isso é a opinião dos espíritos, nem nada disso, dentro dessa visão que você está me perguntando, né? Eu acho que em tudo nós temos que entender que existem graduações, né? Então, eu acho que num primeiro momento, o grande benefício que nós notamos está muito em sintonia com aquilo que nós acabamos de apresentar, que nós estamos conseguindo consolidar uma rede internacional, né? E que antes não era possível. Então, você veja, hoje nós, tudo bem que nós estamos fazendo isso no idioma português, né? Mas nós já estamos cada vez mais fortalecendo esses comunicados entre nós, trocando as experiências, nos ajudando mutuamente, abrindo possibilidades enormes para as pessoas que estão em casa também. Então, eu acho que nós tivemos um avanço em termos de espiritismo, divulgação de espiritismo, network de espiritismo e unificação de movimento espírita nesse último ano, que nós não conquistaríamos nem em 10 ou 20. Então, esse é o primeiro momento, e um momento bastante importante. Acho que a gente não pode ficar nesse primeiro momento, nós precisamos passar por um segundo momento, que é dentro da minha avaliação, pensando em movimento espírita internacional, que esse primeiro ano, devido a tudo isso, a facilidades e etc., de uma maneira geral, não é, obviamente, né, o que acontece o tempo todo em todos os países, nós negligenciamos um pouco o idioma local, a divulgação com o idioma local. Então, o que eu gostaria que acontecesse é que nós, como movimento, pensando em, obviamente isso não se aplica ao Brasil, né? Se aplica ao país que já está trabalhando no seu próprio idioma. Então, pensando a nível de movimento internacional, o que eu gostaria de ver agora é essa corrente que nós conseguimos já estabelecer num primeiro momento, se fortalecer para poder trazer esses mesmos benefícios nos países que nós estamos representando, dentro dos seus respectivos idiomas. Então, nesse ponto, eu acho que a gente até deu de uma maneira geral, um passo para trás, né? Porque aí ficou aquela coisa, a gente tem aquele amigo ali que faz, aquele palestrante ali que é maravilhoso, aquela coisa assim, e nos propiciou ter essas possibilidades que a gente também meio se encantou e esquecer um pouquinho da nossa lição de casa, porque nós que estamos fora do país, no nosso país, a gente tem, como vocês aí, a gente aqui nos Estados Unidos, a nossa maior comunidade espírita, é lógico que é a brasileira ainda. E a gente tem que atender essa comunidade. Mas a gente não está aqui só para atender essa comunidade. Então, como eu te disse, nesse primeiro momento, eu acho que criou uma série de coisas positivas, uma série de coisas importantes, né? Mas nós precisamos agora também começar a pensar na divulgação local, né? Nesses idiomas. Então, isso é uma coisa que eu tenho falado a nível internacional, né, gente? Vamos lá, vamos fazer, mas não negligencia também a sua tarefa primeiro, que é também trazer isso, né? Então, mas essa é a minha visão, né? A minha opinião e também, de uma certa forma, a minha constatação.
não querendo ser injusta com ninguém, dizendo, eu tenho visto, todo mundo tem feito esforços, mas é menos do que podia estar fazendo, porque a gente está, né, eu mesma, né, muito do meu tempo, eu tenho sido muito tomada, inclusive, para fazer palestra no Brasil, e eu tenho procurado agora mesmo até não aceitar tantas palestras lá, porque mesmo que nem para vocês, que eu estou fazendo aqui em português, eu prefiro aceitar onde tem menos gente, né, menos necessidade, quer dizer, eventualmente mais necessidade, do que ficar lá que, né, tem um palestrante a cada esquina, né? Maravilha, Ju. Obrigada mesmo. Mais alguém gostou? Eu estou vendo um comentário aqui da Camila. Camila, eu não quero, não vou tentar não ser desagradável, mas eu sou meio chatinha nessas coisas, o que você está falando aqui. Eu acho assim, sabe? Às vezes eu me coloco, eu tento fazer tudo na boa vontade, tentando servir a Deus e a Jesus, e muitas vezes a gente escuta o que não é exatamente o que a gente quer escutar. Mas eu vejo por aí, eu já estou há muito tempo no movimento espírita e já fora do Brasil há 28 anos, né, labutando no movimento espírita. Na Europa primeiro, na Inglaterra, depois aqui. A gente põe muita fé nas crianças. Não é só fé, a gente joga toda a responsabilidade nelas. Olha, quem vai fazer o espiritismo no futuro é vocês, crianças. Quando eu faço isso, tudo bem, a gente não faz isso nem a nível consciente, tá? Porque eu vejo que as pessoas falam isso até com uma boa vontade. Mas a gente está jogando uma carga, sabe aquela coisa que às vezes a psicologia critica no comportamento dos pais, que tipo assim, eu queria tanto ter sido médica, mas como eu não consegui, quem vai ser médico na minha família é meu filho? Eu vou ficar forçando ele para o filho ou para a filha virar médico? Ou fazer aquilo, eu gostava de balé, nunca estudei balé, vou botar minha filha no balé? Eu acho que, de uma certa forma, a gente, dentro do movimento espírita, de novo, né, falando de maneira geral, tem exceções, a gente tem essas, principalmente nós no exterior, porque a gente não é nativo, fala com sotaque, aquela coisa toda, que são as nossas crianças que é para elas que vão seguir o movimento, mas quando eu faço isso, tem dois problemas. O primeiro é que, mesmo a nível subliminal, inconscientemente, eu estou tirando a minha responsabilidade de ser eu para fazer. E segundo, eu estou jogando uma carga e uma expectativa, né, num ser que, de repente, também não é justo. E eu vou te dizer o seguinte, nós já estamos numa média, pelo menos, na terceira geração espírita, ou segunda geração espírita aqui nos Estados Unidos. Eu já conheço brasileiros que são avós. Aí você pergunta, cadê teu filho no movimento espírita? Cadê teu neto no movimento espírita? Já deu para ver que nessas duas gerações que já existem, se a gente estivesse apostando todas as nossas fichas nessa turma, essa turma não está lá. Então, eu costumo falar, olha, presta atenção, faz você o teu trabalho, né? É lógico que se eles começarem a, obviamente, se encaixar cada vez mais, sem dúvida alguma, vão ser os filhos, vão ser os netos, vão ser os bisnetos, que provavelmente vai ser a gente mesmo, se Deus quiser, voltando para esse país, agora falando a língua dele certa, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu vejo que quando a gente fala isso, tem duas coisas que me arrepiam quando fala no movimento espírita. A primeira é isso. Não é a primeira, é a segunda, tem uma primeira. As nossas crianças é que vão fazer. Já me dá esse arrepio, porque eu falo, já está jogando a responsabilidade para cima do outro.
E a primeira coisa é quando fala, não, é que não aconteceu ainda, porque é no tempo do espírito, sabe? O próprio doutor Bezerra falou que o movimento é gradual, mas não é urgente, mas não é, nem lembro exatamente como é que é a frase que ele fala, mas não é que tem que ser feito agora, né? Ou ser feito às pressas. Claro, nada a gente tem que fazer às pressas, né? Mas tem muita gente que, quando fala e se refere a isso, fica no comodismo. Não, é porque não era o momento ainda, os espíritos ainda não deixaram. E a gente tem muitos exemplares de mensagens de espíritos vindo por médiuns, né, que a gente tem 100% de confiança, que fala, gente, vocês estão dormindo no ponto. Eu tenho uma mensagem que eu preciso achar ela. A gente tem gravado em vídeo, que Dr. Bezerra de Menezes, há 4 anos, eu creio, ele deu uma mensagem para a gente aqui no Movimento Espírita Americano, que quando o Divaldo vinha, entre as palestras que ele fazia, a gente fazia sempre um encontro só dele com os trabalhadores, para a gente ter essa conversa, assim, né? E então juntava, até vinha gente de várias regiões, os trabalhadores, a gente convidava quem pudesse vir para participar. E aí, numa dessas ocasiões, foi em fevereiro, acho que de 2017, se eu não me engano, o doutor Bezerra deu a comunicação e ele falou literalmente com essas palavras, que era para não dar margem para interpretação. Esta é a última oportunidade de vocês. Eu lembro que eu estava sentada, quase caí da cadeira, né? Porque eu falei, nunca vi doutor Bezerra falar uma coisa assim, tão taxativa, tão clara, né? Para 100 pessoas que estavam sentadas lá, e que eu tenho certeza que ele não estava falando só para nós 100 que estávamos lá, né? Mas quando você pensa nisso, quando eu começo a ficar nessa coisa, não, é para os meus filhos, eu estou deixando de fazer a minha parte. A gente vê, assim, uma das coisas que a gente escuta das crianças é que é aquele negócio, né? Quando a gente não força muito, não faz bem o movimento, que isso é coisa lá dos meus pais, da terra deles, é do gueto deles, entendeu? Nós temos uma responsabilidade para trazer uma forma diferente. Então, desculpa até se eu me alonguei um pouco, aí já virou até outra palestra, mas é que esse assunto é um assunto que me deixa brava. É importante a evangelização, lógico, com certeza, até porque nós pais temos essa obrigação de orientar nossos filhos nas nossas religiões, né? No nosso caso, nós somos espíritas, então colocamos na evangelização infantil. Quanto ao idioma, Ju, aqui no Allan Kardec a gente usa bastante ainda o português, porque a gente recebe muitos estudantes, muitas pessoas novatas, né, aqui, que não falam tão bem o idioma, o inglês. Então é muito importante que as pessoas consigam compreender a doutrina espírita, senão elas não vão ter como assimilá-las. Então a gente oferece o português e o inglês, né? E até porque a gente recebe muitas pessoas que visitam seus familiares aqui, então a gente tem nos 2 idiomas, predominando muito o português, que é mais, a população é mais em português mesmo, né? As pessoas entendem mais em português. Então, a gente pretende futuramente, quando tiver mais espaço, ter evangelização em inglês, mas por enquanto só está em português. Então, é isso. Mas a gente gostaria de agradecer imensamente toda a conversa. E, pelo amor de Deus, gente, não entende isso como crítica, não, porque como eu estava até falando aqui para o Marcos, a gente entende que as coisas acontecem, tem que acontecer de maneira gradual, né? Então, mas o que a gente não pode fazer é fechar, e às vezes a gente vê pessoas que ainda querem fechar ou querem dificultar. Às vezes aparece uma pessoa que fala, não, eu poderia seguir, fazer o estudo aí para vocês no idioma, não sei o quê, mas a gente fala, não, mas não precisa, ou desmotiva a pessoa. Então não é aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem também, que nem vocês aí, é trilíngue, né? É o inglês, português, o espiritismo
e o espanhol, para vocês é o francês, né? Mas a gente tem que possibilitar também, mesmo que seja dentro das nossas, daquilo que a gente pode fazer no momento, até nessa questão de multiplicador, como eu te falei, né? Por exemplo, a gente pode não ser tão capaz de, no momento, a gente mesmo fazer essa multiplicação num idioma local, mas no momento em que eu habilito outros brasileiros que chegam e que eventualmente teriam essa condição, eu estou fazendo a minha contribuição também, né? Certeza. Posso só agradeço, Jussara, o seu Imagina. comentário, foi excelente, é um puxão de orelha mesmo para a gente ficar em alerta, porque, como você disse, né, assim, não necessariamente os nossos filhos, porque já têm o inglês como nativo e fazem parte da evangelização, vão obrigatoriamente no futuro, quando tiverem donos de si, continuarem estudando ou continuarem sendo espíritas, né? Assim, né? Eu sou filha de mãe espírita e passo o espiritismo para os meus filhos. Só que eu, pessoalmente, só fui estudar, frequentar o centro, virar trabalhadora adulta, casada. Então, eu acho que é muito mais que, como você disse, se o inglês for uma barreira, tenha nosso exemplo, né? Uhum, se a gente agir dentro da moral e o nosso próprio exemplo já é uma divulgação. Então a gente realmente não tem que ter não colocar nenhuma barreira. Foi um ótimo puxão de orelha para mim. Muito obrigada. Não, e às vezes você vê que eu escuto eu vivo dando puxão de orelha, gente, mas eu falo que eu dou puxão de orelha com amor, viu? Porque assim, é mais para alertar mesmo, se a gente não fala essas coisas, sabe? Às vezes é aquelas coisas que a gente não presta atenção, né? Às vezes a gente cria essas expectativas e a gente quer que, né, os nossos filhos, ou que seja sobrinho, sei lá o que, façam coisas que a gente não está fazendo. Como é que com que direito eu jogo uma carga neles? Porque às vezes você vê essas mães que nem vão no centro espírita, às vezes vão mais mesmo só para encontrar a comunidade brasileira, e fala, não, mas meu filho, minha filha, quando crescer, vai ser espírita de carteirinha, né? E essas pessoas, nem as pessoas são. Então, vamos obviamente, né, ter esse desejo, contribuir para que ele realmente se realize, mas, infelizmente, como eu disse para vocês, a estatística, por enquanto, de já 2 gerações, está feia. A gente costuma falar aqui, viu? Justamente isso, porque tem pais que querem apenas deixar as crianças na evangelização, tipo um daycare, e vão para o shopping, para o supermercado. Aí a criança olha e faz assim, vem cá, por que a doutrina espírita, a evangelização é boa para mim e não é para você que não participa de uma sala de aula? Então a gente convida os pais a refletirem sobre isso, sabe? É muito importante, porque não é assim, justamente, para quando você crescer, você ser um espírito. Não é assim, a criança quando crescer, quando se tornar um adulto, ela tem todo o direito de escolher a religião que ela quer seguir, ou não seguir nenhuma religião, né? Mas a gente ali, como pais, incentivando para que sementinhas sejam plantadas para desenvolver a moral da criança, do espírito, né? Exato. E fazer um trabalho de base, né, agora. Exatamente. Mas é isso, gente, que alegria estar aí com vocês, que bom, desculpa aí que eu falo mesmo, e às vezes eu falo, é bom, porque quando eu sou convidada, né, não tem aquela coisa, não está falando diretamente para mim, não é conversa encomendada, porque às vezes o pessoal fala, tá falando para mim, não, você vem de fora, e aquela coisa, a gente também falou mais aí, de repente não gostou, também não convido de novo. Não, foi ótimo, a gente mas aí eu acho que é importante, sabe, a gente dar esses alertas, falar um pouco, levar a refletir, e aquele negócio, né, de repente, como a gente falou aqui, vocês acharem que também não está certo, por favor, fala, não, Jussara, acho que você esqueceu de colocar
e esse aspecto nessa equação aí, né? Entendeu? Que é como estava colocando aqui. Eu também ficava nessa expectativa, e os filhos, não sei o quê, até que eu também não foi desde o começo que eu percebi isso, né? Que a gente estava jogando essa carga, que a gente estava, de repente, se desvencilhando do compromisso, né? Enfim. Mas é sempre muito enriquecedor quando a gente pode ter essas trocas e essas reflexões. Com certeza, Ju. Você pode, então, fazer a nossa prece de encerramento? Claro, claro. Vamos, então, agradecer aos amigos espirituais, aos benfeitores que estão trabalhando pela difusão do movimento espírita em terras canadenses, começando primeiro pela psicosfera, para que se estabeleça uma linha de respeito e de união entre os espíritos nativos e não nativos, mas que agora encontram-se conectados no mesmo país, rogando para que essas sementes de luz, que ainda se nos parecem tão poucas, que estamos plantando, que cada vez mais se multiplique neste solo e que se multiplique em outras terras e que penetre o coração de todos os seres que encontram a jornada evolutiva neste planeta. Abençoe os lares de nossos companheiros. Abençoe o esforço que fazem para que esses ensinamentos façam raiz em si mesmos. E com isso, mais do que pelas palavras, mas pelos exemplos, possam irradiar a luz do mundo, Jesus, para que não haja mais sombras, que possamos ter um fim de dia agradecidos pela bênção da vida, pela saúde, conectados com o plano maior, conectados com Jesus e com nosso Pai Criador. Que assim seja.